Estamos de volta com o programa Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração? Mande pra gente. Pode escrever no ao vivo do YouTube, pode mandar uma DM no nosso Instagram, @Manhã da Piedade. E no final do programa, nós vamos colocar os seus pedidos de oração na ermida e vamos rezar por ele. Ontem, gente, dia 28 de fevereiro, foi comemorado o Dia Mundial das Doenças Raras. A data foi criada com o objetivo de chamar a atenção e conscientizar as pessoas sobre a importância dos cuidados com essas patologias. É considerada doenças raras aquelas que afetam até 65 pessoas em cada grupo de 100 mil indivíduos. O número exato de doenças raras não é conhecido, mas estima-se que existam entre 6 a 8 mil tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo. E quem vai falar sobre este assunto agora é a médica doutora Bruna Galvão Marinho, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais. Bom dia, doutora Bruna, seja bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha, agradeço o convite imensamente, bom dia a todos. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo. Vamos bater um papo, só fica muita vontade, viu? Doutora Bruna, primeiramente, o que são doenças raras? E eu queria que a senhora desse exemplos. É exatamente isso que você falou, né? São doenças que acometem uma pequena parte da população. Então, a gente considera doença rara se o acometimento for de até 65 pessoas para cada grupo de 100 mil pessoas, né? Ou seja, 6 pessoas para cada 10 mil é realmente raro. Mas quando a gente vai ver o leque de doenças, são muitas, né? Acaba que juntando todas essas pessoas, não são tão poucas pessoas assim acometidas. Mas exatamente porque a doença é rara, ela geralmente é de diagnóstico difícil, pela própria raridade, porque alguns sintomas se parecem com outras doenças mais comuns. E aí acaba que diagnóstico difícil e a gente muitas vezes também tem um tratamento limitado para algumas dessas doenças. Então, assim, na endocrinologia, por exemplo, a gente tem a acromegalia, a doença de Cushing, a osteogênese imperfeita, hiperplasia adrenal congênita, adrenoleucodistrofia, panhipopituitarismo. Então, veja bem, são muitas patologias, né? Muitas patologias com nomes diferentes, mesmo por ser raras, nem a gente conhece direito, né? Doutora Bruna, pode falar. Algumas, por exemplo, a adrenoleucodistrofia é uma doença que tem até um filme com um personagem que tinha doença, que é o Óleo de Lorenzo. Então, às vezes, a gente vai achando... a gente já ouviu falar na doença, mas não lembra do nome, porque realmente é rara e os nomes são um pouquinho difíceis mesmo. Verdade. Grande parte dessas doenças, elas são endocrinológicas. Bom, eu vou saber falar mais das endocrinológicas, porque é a minha especialidade, né, endocrinologia, mas a gente tem doenças raras em todas as áreas da medicina, tá? Então, vamos trabalhar com a parte da endocrinologia, então. A maioria delas é, inclusive, de herança genética, né? A pessoa nasce com aquele problema. Mas, raramente, tem algumas que são imunes, autoimunes, adquiridas, mas a maioria delas é genética e elas costumam ser doenças crônicas, algumas têm até processos degenerativos, outras não, mas são doenças crônicas e de tratamento algumas vezes difícil, tá? Apesar de que muitas delas a gente tem tratamento, inclusive disponível pelo SUS. Então, por isso a importância da gente falar, porque essas famílias, elas se sentem muitas vezes desamparadas, porque você sabe que a pessoa tem um problema, mas ninguém consegue definir o que é. Isso gera uma angústia. Às vezes, ter um diagnóstico conforta, porque você saber do que você está tratando conforta até mesmo a família, né? Então, acho que a gente tem que falar disso para acolher essas pessoas, para elas saberem onde ir e cair na mão ali daqueles profissionais que têm um conhecimento para tratar aquela doença. Porque é realmente impossível a gente conhecer, isso mesmo, são 7 mil a 8 mil doenças raras, em torno disso,
como que nós vamos conhecer todas essas doenças raras, né? Fora todas as outras comuns. Então, não tem jeito de todos os médicos saberem tratar todas essas doenças. Eu Então, tem queria que ser direcionado para o lugar correto. Aham. Eu queria para as pessoas que estão nos assistindo a diferença dessa doença congênita, que a pessoa nasce com ela, vem no gene, e hereditária, que é herança da família. Então, herdou da mãe, do pai, do tio, da avó, é isso? E se sim, o que é Isso. essa das doenças raras também podem ter cunho hereditário? Sim, por exemplo, a hiperplasia adrenal congênita, né, forma clássica, por exemplo, é uma que é herdada. Mas, por exemplo, a acromegalia já não é. A acromegalia é a pessoa produz hormônio do crescimento em excesso, geralmente por conta de um tumor na hipófise, que é uma glândulazinha que a gente tem na cabeça. E aí esse excesso de hormônio de crescimento vai trazer vários problemas na saúde, né? O tratamento é cirúrgico, mas às vezes a cirurgia não resolve, e aí a gente tem alguns medicamentos que controlam. Então, são medicamentos mais específicos, mais caros, inclusive, mas, por exemplo, na acromegalia mesmo, o tratamento medicamentoso é disponibilizado pelo SUS, tá? Então, assim, a hiperplasia adrenal congênita, o tratamento já é menos difícil e é um medicamento mais barato, que a gente também consegue tratar na rede, no SUS, né? Uhum. E a hiperplasia adrenal congênita, por exemplo, o diagnóstico é feito no teste do pezinho, é triagem, né? É feito pelo teste do pezinho, assim como o hipotireoidismo congênito também. Então, essas doenças genéticas que a gente já consegue começar ali a avaliação do paciente pelo teste do pezinho, que é feito entre o terceiro e quinto dia de vida. Esse funciona super bem, né? Todo mundo faz o teste do pezinho, essa triagem é bacana, funciona de forma muito correta e quando uma alteração é detectada nesse teste, há uma busca ativa dessas famílias para poder realmente ali fazer o diagnóstico, né? Porque o teste do pezinho é uma triagem e iniciar o tratamento, porque algumas dessas doenças, o tratamento ele tem que ser imediatamente iniciado para não ter complicações graves e até irreversíveis para essas crianças. Uhum. Interessante a senhora falar do teste do pezinho, porque tem muitas pessoas que ainda hoje não sabem que podem fazer pelo SUS e tantas doenças podem ser detectadas através do teste do pezinho, não é, doutora? Eu queria que a senhora falasse mais sobre esse teste do pezinho. Exatamente. O teste do pezinho toda criança tem que realizar, isso é uma obrigação, né? Assim, os pais têm que levar a criança no posto de saúde, todos os postos de saúde realizam essa coleta. Então, tem que ser entre o terceiro e quinto dia de vida. Se a criança ainda estiver internada por algum motivo, o hospital faz isso funciona bem. E aí, esse exame ele vai para uma central e as possíveis alterações detectadas, o lugar que enviou o pedido, né, o exame, é notificado para poder haver uma busca ativa mesmo dessas crianças. E aí é geralmente colhido o exame de sangue para poder fazer realmente o diagnóstico, né, confirmar se aquela alteração da triagem ela existe. E essas crianças já são direcionadas para os centros de tratamento, né? Então, na endocrinologia, por exemplo, tem aí o hipotireoidismo congênito, a hiperplasia adrenal congênita forma clássica, e aí tem a Uhum. Doutora, fenilcetonúria, fibrose cística, outras doenças. aquela jornalista Larissa Carvalho, ela tem um projeto de ampliar a detecção de doenças no teste do pezinho pelo SUS. Por que que o teste feito pelo SUS não detecta a quantidade de doenças quando ele é feito no particular? É porque custo-efetividade mesmo, né? Assim, infelizmente, saúde não tem preço, mas saúde tem custo. Então, tudo para poder ser fornecido pelo SUS, há sempre um estudo por trás daquilo para ver assim, qual que vai ser o investimento que a gente vai ter que fazer, por exemplo, para triar muito mais doenças, diagnosticar muito mais doenças, mas a gente vai também gastar muito mais exames e existe assim um orçamento para a saúde, né? Isso em todas as esferas. E se a gente gasta demais com uma coisa que a gente vai diagnosticar pouco, a gente pode estar deixando de fazer outros diagnósticos mais comuns e deixando de tratar doenças mais comuns. Então, geralmente eles fazem esse estudo, né? Uhum. E aí teria que conversar mesmo com as autoridades competentes É, levantar para essa ver qual bandeira. a viabilidade. É. Existem outros meios para detectar essas doenças além do teste do pezinho?
Existem, é porque como eu falei, isso é uma política de saúde pública mesmo, né? O teste do pezinho, ele se mostrou eficaz, custo efetivo mesmo, né? Assim, vale a pena esse investimento de todas essas campanhas, dessa coleta de exames, e a gente diagnostica algumas doenças que são raras, mas não tão raras assim, e que a gente tem o que fazer, tem um tratamento eficaz, e quanto mais cedo iniciado esse tratamento, melhora o prognóstico dessas crianças. Então, na verdade, é isso, é custo eficaz, vale a pena e todo mundo tem que fazer. Mas realmente a gente sabe que na rede particular existe o teste ampliado que detecta mais doenças. Agora, a gente tem uma outra questão também. Quando você começa a tentar detectar a doença demais, você acaba até gastando um tempo maior nessa pesquisa, né, na elaboração desses exames todos, e isso pode, inclusive, retardar um pouco o diagnóstico. Então, tem essa outra questão também, né? Assim, o investimento que seria necessário para a gente detectar muito mais doenças, não é só um investimento financeiro, não, de espaço, de pessoal, né? De tempo. E Verdade. aí tem que ver se vale a pena para você também não atrasar o diagnóstico de algumas que são fundamentais, que o diagnóstico seja feito bem rápido, como o hipotireoidismo congênito. Se o hipotireoidismo congênito não é diagnosticado, a criança pode apresentar um retardo mental que é irreversível, né? O que perdeu, mesmo que depois que inicie o tratamento, a gente não consegue reverter. Por isso, a necessidade de que seja diagnosticado realmente precocemente. Para poder correr atrás, né, doutora? As Isso, iniciar o doenças, tratamento. essas doenças raras, elas atingem mais um determinado público ou não? Ela é geral mesmo. E até também junto com essa pergunta, as doenças raras que não são detectadas no pezinho, eu detecto nos adultos como? Tá, então, quando a gente fala de doenças raras, é até difícil porque é um leque muito grande, né, de doenças. Então, por exemplo, o hipotireoidismo congênito mesmo que eu falei, detecta no teste do pezinho, mas também poderia detectar num exame de sangue. Só que é muito mais complicado você colher exame de sangue de todo mundo, né? Teste do pezinho, naquela gotinha, a gente já consegue verificar várias doenças. Então, como eu disse, a acromegalia, por exemplo, que é esse excesso do hormônio de crescimento. Isso costuma acontecer na idade adulta, esse tumor na hipófise que secreta em excesso o GH. Então, isso acontece geralmente na idade adulta, não é genético, não é uma herança que a pessoa nasceu com ela e manifestou. Então, só a hora que aparecer mesmo as manifestações clínicas, né? Então, como são muitas doenças, as manifestações são as mais diversas possíveis. Na acromegalia, o que vai acontecer? Aumento, por exemplo, da fronte, alargamento dos dedos, porque é o hormônio do crescimento, mas os ossos já fecharam, né? As epífises dos ossos já fecharam, os ossos já não estão mais crescendo. Então, o crescimento se dá de outra forma. Além disso, pressão alta, diabetes. Então, assim, completamente diferente, por exemplo, de uma doença de Cushing, que também é um tumor na hipófise, só que aí o hormônio secretado em excesso não é o GH, é o ACTH. Então, assim, são doenças muito diferentes e aí acaba que as manifestações clínicas são muito diferentes, É. né? Eu acho que, mas alguma coisa, assim, elas têm em comum, que elas têm manifestações clínicas. Então, você tem que direcionar. Aí, na forma adulta, por exemplo, não adianta a gente fazer uma triagem, porque são diversas doenças mesmo. Então, a gente vai ter que direcionar para a sintomatologia, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que sempre foi super saudável, de repente começou com uma hipertensão. A gente vai ver essa hipertensão, tem história familiar, porque geralmente uma hipertensão que a gente chama de primária, que é essa pressão alta comum, tem uma história familiar importante, né? Várias pessoas na família têm. Não, não tem pressão alta na família. Então, a gente já pensa assim, pode ser uma causa secundária, digamos assim, né, dessa hipertensão. Pressão alta costuma aparecer após os 40 anos. Se por acaso apareceu numa faixa etária diferente, ou numa pessoa muito jovem, né, 20, ou numa pessoa mais idosa, 70 anos, não é a idade habitual de aparecer pressão alta numa pessoa mais velha, iniciar nessa idade, né? Então, aí a gente já liga o sinal de alerta para poder pesquisar causas de doenças que estão causando aquela hipertensão. E assim para todos os sintomas. Aham. E aqui, doutora, existe cura para essas doenças ou um tratamento eficaz que a pessoa consiga ter uma vida tranquila, ou não?
Em alguns casos, sim, existe cura, por exemplo, nessas duas que eu acabei de citar, acromegalia e doença de Cushing, se a cirurgia for bem sucedida, a pessoa pode ficar curada, mas no caso de não ser bem sucedida a cirurgia, existe controle com medicamento. Agora, algumas doenças, e aí geralmente as mais graves costumam aparecer realmente na infância ou são genéticas, né? Então, 80% das doenças raras são crianças que têm. Aí, essas mais graves, que são mais raras, a gente acaba tendo menos conhecimento, exatamente pela raridade. E com isso, a gente acaba tendo menos pesquisa naquilo e menos opção de tratamento. Então, existem algumas realmente que a gente não tem tratamento, mas muitas delas existem medicamentos que podem controlar, né? E por isso tem que estar bem diagnosticado para a gente poder conduzir corretamente o caso. Muito jóia, doutor. Gostei muito de conversar com a senhora. De tudo que nós falamos, tem alguma informação que a senhora acha relevante falar que não foi falado? Eu acho que as famílias, e aí principalmente assim as mães, né, às vezes tem uma criança em casa que ela percebe que tem alguma coisinha diferente, se for uma doença rara, ela tem que procurar o profissional de saúde, para ela, a mãe sabe, né, ligou aquele alerta ali, a mãe falou, não, tem alguma coisa que não está do jeito que era para ser. Procure um médico, procure novamente, se for o caso. Quando a doença é rara, às vezes é difícil o diagnóstico para todo mundo, mas eu acho assim, essas pessoas elas têm que ser acolhidas pelos profissionais de saúde, escutadas, né? Para a gente poder dar a abordagem que todas as pessoas merecem. Isso mesmo, muito obrigada pela sua presença aqui. E se é quem quiser consultar e conversar, te acha no Instagram da Sociedade É, Brasileira, isso. SBEM. Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Regional Minas Gerais, né? SBEM MG. A SBEMG. gente tem uma página no Instagram, no Facebook. Estamos aí à disposição para ajudar a população no que a gente puder. SBEMG, SBEMMG. Doutora Bruna, muito obrigada pela sua presença no Manhã da Piedade. Deus te abençoe muito, viu? Eu que agradeço, Moninha. Amém. E nós aqui vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saia daí.